Tem textos sendo produzidos por software de inteligência artificial que está causando surpresa, né? A gente quase até não discerne se é um artigo escrito por um ser humano, se é um artigo já existente, uma resposta, né? Você faz uma pergunta para o software de inteligência artificial, é parecido com aquelas instruções dadas no carro pelo GPS, onde a pessoa, que é um robô, no meio da rua, num trânsito, ela vai falando e dando as direções geográficas, né? Pelo mapeamento. Vai montando frases de acordo com o instante. A inteligência artificial agora está respondendo perguntas, montando frases que vai emendando uma na outra, tiradas de uma base de dados, né? E esse texto que é montado, associando frases uma a outra, fica a impressão que é um texto escrito por um ser humano. Bom, por que me interessou esse comentário, né? Porque quando a gente vai criar alguma coisa, é por associação de ideias. A gente traz do lado de dentro frases, lembranças, reminiscências, né? Como eu estou fazendo aqui nesse texto agora que eu estou falando, né? Está vindo tudo à mente, essas lembranças do que eu escutei, do que eu li e das respostas que eu vi em um software no grupo que comenta perguntas feitas, trazendo textos que monta muito parecidos como se fosse escrito por um ser humano. Então, aqui mesmo, nesse instante, está aparecendo uma originalidade na hora de falar isso. Porque aqui não é um software daqueles. Um software de IA não iria fabricar essa explicação, né? Esse texto que está saindo aqui da minha mente, do animal humano falando. Agora, um passo seguinte aqui a dar é: o Freud criou a ideia de que a associação livre de pensamentos, de reminiscências, a verbalização pela associação livre de ideias, seria uma maneira de tratamento psicológico, né? Um tratamento da subjetividade pela manifestação falada do que vem acontecendo. No início, a pessoa em crise, em tumulto interno psicologicamente, chegando ao analista, ela tem um turbilhão rolando por dentro da cabeça dela, que ela necessita ir passo a passo diminuindo aquela inflação imaginária, né? O imaginário está muito inflacionado, como Schreber, e viemos lendo ontem, na conclusão da meditação metafísica, parece que também Descartes faz uma brincadeira desse tipo. Ele estava numa forma, como ele diz, hiperbólica, né? Uma acentuação exagerada das impressões que o mundo externo tinha causado no homem em estado passivo, e como ele, em estado ativo, devolve para fora através do texto. O texto Meditações Cartesianas não é lido como uma obra psicanalítica de associação livre de ideias, buscando dentro de si, no interior de si, e também pela observação racional do mundo exterior. Ele não é lido assim como uma estabilização, uma construção de imagem, que é como se organiza o eu, né? O eu em Schreber
se organiza ou se reorganiza a partir do instante em que ele cria o que os lacanianos chamam de metáfora delirante, porque é um delírio aquilo, né? É uma metáfora da criação divina, o que o Schreber escreve. Porque Deus fez o homem muito depressa com o sopro do barro, né? E o que ele diz, essa humanidade aí existente foi feita às pressas. Fizeram depressa demais o homem a partir do barro, por isso que deu errado. Eu vou fazer o homem a partir do processo normal, que é engravidar de Deus e ter os filhos. Vou gerar uma nova raça de seres humanos. Essa metáfora delirante em Schreber, ela não é tão loucura assim, ela tem um componente real quando a gente observa que o Moro pretendeu criar uma nova raça de brasileiros, acabando com a corrupção. Quer dizer, o juiz tem um poder extremo de igualar-se a um presidente de um país. O Moro foi usando a prerrogativa que é concedida a um juiz, que é como se fosse um deus na terra, né? Ele tem um poder soberano. E, normalmente, os juízes não exercem essa faculdade que é dada a eles. Isso que é facultado a eles, né, de mobilizar a sociedade de ponta a ponta, é raro um juiz lançar mão desse recurso, e o Moro lançou mão disso, juntamente com a Polícia Federal. Foi ao ponto de derrubar um presidente. Se fosse um país como os americanos, naquela denúncia que ele mostrou a Dilma falando com Lula pelo telefone, quem quer que fosse nos Estados Unidos, imediatamente o FBI iria algemar o cara e prender, porque não pode mexer com a autoridade máxima do país, que desestabiliza completamente o país, né? Mas no Brasil não é americano, não é o EUA, e aqui é facultado o juiz, então, fazer esse investimento. Voltando então à ideia, o Schreber, na loucura dele, o Descartes, na racionalidade dele, cada um dos dois, estavam dando resposta à vida real sobre a condição humana na Terra, né? O Descartes vivia uma época em que era proibido dizer um fato simples demais, né? Que a Inquisição, a Igreja Católica, para não perder poder, não permitia essa descoberta. Então, é sob o regime da repressão, que é o que interessa aqui nesse comentário, né? A repressão psicanalítica descoberta pelo Freud, o medo de escrever, de ser condenado à morte, queimado vivo, como foi Giordano Bruno, ou condenado à prisão domiciliar, como foi o Galileu. É debaixo desse medo que ele escreve toda aquela meditação. Uma das frases que mais impacta ali, no meu modo de ler, é a frase que ele diz: sentir é um modo de pensar. Também implica nessa frase assim: estou sentindo, né, uma loucura o que estão fazendo com Galileu, obrigando ele a ficar em casa sem publicar nada. É um sentimento de dor, né? Assim como foi um sentimento de dor para Platão ver Sócrates condenado à morte e não poder fazer nada. Ele foi dos 29 anos aos 80 anos, durante 51 anos, publicou 38 diálogos socráticos para recompor a imagem de Sócrates, morto como se fosse um criminoso, por ter criado o pensamento racional. Então, essas ideias se interligam, compondo uma imagem, né? O que é um tratamento psicanalítico, no fim das contas? É a pessoa descer daquele delírio, daquele impacto que ela teve, que deixou ela desestabilizada, com a mente perturbada, sem saber mais os rumos dela na realidade, no mundo,
Perdeu um parente, perdeu o emprego, teve uma crise psicológica, medo da morte. Aí a gente, né, caso a caso, ela busca uma forma de estabilizar o interior dela, produzindo imagens que acalmam ela. No fim das contas, é uma recomposição do eu. O texto é uma imagem do eu. O texto do Schreber é uma imagem do instante que o Schreber via o mundo. Isso quem fala é o Machado de Assis, né? A palavra é um espelho do pensamento. O texto é uma imagem narcísica, né? É o narcisismo da pessoa que escreve e que fala. Toda essa fala aqui, que está agora em 10 minutos, aqui nesse instante, essa fala é uma imagem do meu narciso pondo para fora essas ideias. O que é um tratamento psicanalítico, então? É a pessoa ir compondo imagens menos delirantes que mostra que ela se encontra mais estabilizada na vida real. Ela consegue circular pela cidade, ela não tem o direito de cidadania dela cassado, pode entrar num banco, pagar uma conta, dirigir um automóvel. Ela é um cidadão da cidade. O interessante disso é que nós estamos lendo nas cartas entre Freud e Jung justamente essa divisão social, né? O Freud atendia pacientes que viviam na sociedade, que estavam mal psicologicamente, mas eram cidadãos livres, com direito de cidadania. Já o Jung lidava com pacientes fora da realidade. Eram pacientes sem o direito de cidadania, estavam internados no manicômio. Então, o estudo do início da psicanálise, ele é interessante porque vai mostrar o narcisismo em Jung nas pessoas deterioradas, desencadeadas psicologicamente e que estão fora da sociedade. E no Freud, essas mesmas pessoas que estão assim muito perturbadas psiquicamente, fazendo doença no corpo, mas que ainda circulam pela cidade. Voltando ao início, esse pequeno texto aqui, né, que eu estou terminando, não gosto de fazer muito longo, 12 minutos. Esse texto partiu da ideia da inteligência artificial como sendo um alinhador de frases, organiza as frases numa redação, redige um texto, só que a inteligência artificial jamais chegaria ao ponto de fazer um texto como esse aqui, porque ele faz uma varredura por ligações de ideias que implica uma criatividade que a inteligência artificial jamais terá, né? A menos que ela tivesse todo o saber do mundo, mas não vou entrar nisso não, porque sempre tem aquele que diz que um dia vai chegar lá, né? Um dia vai conseguir inventar. O Machado de Assis via num sofrimento enorme, ele queria fazer uma novidade, uma revolução literária, escreveu de todas as maneiras antes das Memórias Póstumas. Ele conseguiu criar essa novidade com Memórias Póstumas de Brás Cubas, onde ele coloca um morto escrevendo. Pela primeira vez na história da literatura, foi um morto que publicou a sua história de vida. Nesse fingimento de morto para dizer tudo o que pensa, é justamente aí que se encontra a psicanálise, né? A pessoa poder dizer tudo o que pensa sem estar morto.